vendo Se Eu Fosse o Sherlock, tá? E aí vou corrigir fazendo algumas pontuações da matéria com você, ok? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Matheus, eu não tive chance de ver ainda, mas verei. Eu não deu tempo ainda de eu ver, não, tá? Mas depois eu vou ver no final de semana e vou te falar. No dia que eu for montar aula com a série, tudo, com os jogos, eu vou falar para vocês, nossa, eu fiquei tão triste, eu estava montando o cronograma, né, da segunda e da terceira etapa, e aí algumas coisas lá no início do ano eu já tinha colocado, do que a gente ia fazer ao longo do ano, né? E aí eu lembro que no início do ano eu falei para vocês que a gente ia no escape room, né? E era agora com essa matéria que a gente ia. E aí eu falei, ai, gente, que dozinha que eles não vão esse ano, né? Mas quem sabe o ano que vem eu convenço a Cris de levar vocês, mesmo estando no nono, quem sabe a gente abre uma exceção, né? Bom, eu queria começar falando uma coisinha com vocês. Algumas pessoas conversaram comigo em relação à interpretação de texto, né? Falando assim, Lavínia, eu sou muito ruim em interpretação, não consigo interpretar direito e tal. Então, uma das coisas, eu vou até fazer um material específico sobre isso, eu vou gravar um vídeo sobre isso, vou postar para vocês. É um vídeo extra mesmo, assim, para quem quiser se interessar sobre isso, como melhorar a interpretação. E aí, eu sei que muita gente faz a leitura do texto de uma forma muito rápida e sem prestar atenção nos detalhes e tal. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente num texto de enigma, é fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Fazer algumas marcações no texto. Óbvio que não precisa ser, né, colorido, não tem necessidade, mas quem quiser e se sentir bem pode fazer isso. Na prova você pode fazer isso, né? Quando for fazer prova, né, e tudo. Isso é permitido que você faça, porque isso te ajuda a interpretar o texto. Então, por exemplo, apareceu um personagem, faz um círculo. Apareceu uma pista, você vai lá e sublinha. Apareceu o detetive, você vai lá e faz um círculo. Por quê? Isso, a partir do momento que você vai fazendo a leitura, se essas coisas estão mais claras para você dentro do texto, a sua interpretação melhora muito. Como a gente trabalha com gênero, né? A gente já trabalhou conto fantástico, conto de terror, desde o sexto ano. Trabalho lá com a Dani, relato de viagem, conto de aventura, conto de fadas, né? Depois crônica. Cada um dos gêneros, eles têm características específicas, né? Como eu falei para vocês do conto de enigma. Quando você lê o texto tentando procurar essas características, você já vai sabendo qual que é o texto, isso ajuda pra caramba, né? Então, é uma outra dica para vocês, assim, a partir do momento que você lê o texto, vai procurando essas características. Só que não dá para fazer isso de uma vez só. Você não consegue marcar todos os personagens, etc. e tal, lendo o texto uma vez só. Por exemplo, né? Vou citar aí um exemplo, assim. Na hora que, lá no texto do Cuba Libre, ou nesse aqui do Se Eu Fosse o Sherlock, na hora que a moça aqui, ó, nessa parte aqui, a primeira parte amarelinha que eu marquei aqui, onde que você deixou sua capa? Ah, no meu carro, eu fiquei com preguiça de subir. Isso, na hora que a gente está lendo o texto a primeira vez, é uma coisa boba, né? A gente não presta muita atenção nisso. Tipo assim, a gente não entende qual a importância disso dentro da história. Na hora que a gente lê o texto pela segunda vez, você já sabe que foi a sobrinha da madame que roubou o anel, aí você já mata a charada. Ah, então foi por isso que ela falou que deixou a capa no carro,
né? Para ela não ter que subir lá no quarto e não levantar a suspeita que foi ela que pegou o anel, entenderam? Então, assim, qualquer tipo de texto, fazer duas leituras dele é essencial. A primeira leitura que você faz é para você ter uma ideia geral, é para você ter uma ideia do todo, é para você ter uma noção do que está acontecendo, de que tipo de texto que é, se é uma crônica, se é um conto de enigma, né? Qual que é o final, quem que são os personagens ali da história. Agora, a partir do momento que você lê a segunda vez o texto, você já lê sabendo tudo. É igual quando a gente vê filme, né, de assassino pela segunda vez, por exemplo. Na hora que você vê pela segunda vez, você já sabe, tipo, por isso que ele fez isso, é porque ele já estava tramando fazer tal coisa, né? Então faz diferença esse tipo de coisa, tá? Para quem quer melhorar a interpretação de texto, fazer duas leituras é essencial para melhorar a interpretação, por causa dessas coisinhas que eu falei. Bom, então assim, eu não vou ler o texto com vocês, mas eu vou levantar os pontos que eu marquei, tá? O narrador desse texto, ele começa o texto falando do Conan Doyle, né? Que ele gostava porque despertava nele essa ideia de Sherlock Holmes, né? De prestar, e ele fala o que o Sherlock faz, que é prestar atenção nos fatos mínimos, no raciocínio lógico, né? Até conseguir chegar no autor do crime. Aí ele apresenta um personagem, que é o Alves Calado, que é um delegado. Esse personagem, a gente vendo a segunda vez, a gente sabe que não vai ter muita importância na história, né? Se esse personagem, se a gente estivesse lendo o texto uma vez só, a primeira vez que ele apareceu, a gente pode pensar, esse cara aqui que vai ser o detetive da história. E não é ele, né? É o próprio narrador que é o detetive. Então, daí a importância, tá vendo? Quando ele aparece aqui, você acha assim, nossa, esse aqui vai ser um personagem importante na história. Nem tchum, né? Ele nem faz diferença na história. Bom, aí o narrador, que a gente, né, não sabe aí quem é, ele é convidado para uma festa na casa dessa Madame Guimarães. Eu coloquei aí de verdinho 20 a 30 pessoas, no sentido de mostrar que nessa festa tinha mais gente, então todo mundo ali dentro é suspeito, né? Todas as pessoas que estavam na festa são suspeitas. E aí, olha só a descrição dessa personagem. Era uma mulher intelectual, só convidava gente muito inteligente para suas reuniões, né? E uma dessas convidadas é a Sinhazinha Ramos, que seria sobrinha da Madame Guimarães. A Sinhazinha era casada com um médico de grande clínica, ou seja, um médico importante. Ela vinha sozinha, pois seu novo marido sempre trabalhava durante a noite como paciente. Então, olha só, quando fala, por exemplo, que ela era casada com um médico de grande importância, uma das coisas que a gente pode pensar é que essa pessoa, ela deixa de ser uma suspeita, né? Para que uma mulher casada com um médico importante ia roubar um anel? A gente já teria aí uma ideia de pensar assim, ela não é suspeita na história, porque para que ela ia roubar um anel, né? Então, observem que num conto de enigma, e é isso que os autores do conto de enigma fazem, eles vão tentando despistar a gente, eles vão tentando criar algumas pistas que levem a gente a pensar diferente do que seria o raciocínio lógico, né? Então, de cara, a gente já descartaria a Sinhazinha de ser uma suspeita. Bom, aí a madame vai e pergunta para ela, onde que você deixou sua capa, né? Tipo, casaco. Aí ela, no carro, eu fiquei com preguiça de subir. E aí ele explica, né, que a madame, nos dias de festa, ela tinha a mania de guardar os chapéus e os casacos, as capas das mulheres no quarto dela, que ficava no segundo andar. E era só ela que fazia isso, né? Era só a dona da casa que entrava no quarto e que subia com as coisas das pessoas. Bom, e aí ela subiu, né, para poder pegar o chapéu de alguém, e aí ela volta do segundo andar gritando: roubaram meu anel de brilhantes, né? Então, assim, olha, houve um roubo. Aí, gente, aparece essa frase aqui, ó. Sherlock Holmes gritou dentro de mim: mostra o seu talento, rapaz. Então, é como se o narrador, naquele momento, ele sentisse assim: chegou a minha hora, né? Agora eu posso mostrar o meu talento de investigação. E aí, o que ele faz? Ele liga para o Alves Calado, né?
chamando ele para ir para lá. Só que, na verdade, o Alves não vai adiantar nada na história, né? Apesar dele chamar o amigo dele, que é delegado, para ir para lá, isso não vai importar muito. Então, essa frase tem muito a ver com a ideia do título do texto, né? Se eu fosse Sherlock Holmes. Então, a ideia é assim, se eu fosse o Sherlock, como que eu agiria? O que eu ia fazer? Então, nesse momento, é como se ele sentisse o Sherlock dentro dele falando, vai lá e faz o que você tem que fazer, mostra que você é talentoso para isso, né? Bom, aí o que acontece? Aí tem um espaço aqui, o texto é um pouquinho maior do que isso, eu peguei as partes mais importantes. Aí as pessoas, né, as capas vão sendo entregues para cada uma das mulheres, e aí ele fala assim, aí ele fala de novo, foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. E aí, ou seja, ele, tipo, tive uma ideia, né? Esse cresceu dentro de mim foi nesse sentido, assim, ó, descobri como que eu vou fazer para descobrir quem roubou o anel. Aí ele fala, ele dá esse falso aqui, ó, já sei quem roubou o anel. Aí todo mundo olha para ele espantado, né? E aí, mais uma vez, ele fala, Sherlock disse o que ia fazer, indicando o gabinete próximo. Então, olha só, agora ele já está se sentindo o próprio Sherlock. Antes ele fala assim, Sherlock gritou dentro de mim. Então, o Sherlock ainda era uma outra pessoa gritando dentro dele. Agora ele já está se sentindo o próprio Sherlock. E aí ele fala, Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Um gabinete tipo uma salinha, tá? Aí ele fala, olha a ideia dele. Eu vou para aquele gabinete, cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali na minha companhia por 5 minutos. Aí um personagem, que é o Caldas, fala assim, por que 5 minutos? Porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma. Então, na verdade, a ideia dele é, eu vou entrevistar todas as mulheres durante 5 minutos para ninguém desconfiar que se eu ficar menos tempo com uma ou mais tempo com uma, que é essa mulher que é a criminosa da história, né? Então, se ele ficasse igualzinho dentro da sala com todas, ninguém ia desconfiar qual delas que era a criminosa. Aí o Caldas já fala, né? Mas veja o que você vai fazer. Não procure namorar minha mulher, senão eu te dou um tiro. Então você já vê, tipo assim, uma pessoa meio nervosa ali na história. Aqui, gente, é um conto muito pequeno. Num romance, numa história longa, essas pequenas falas dos personagens, elas são muito importantes. Então, por exemplo, num texto mais longo, se falasse esse Caldas aí falasse mais coisas, a gente poderia ver que ele era um cara violento, que ele era um cara nervoso. Então a gente já podia pensar assim, será que esse cara, né, ele já tem o estereótipo de ser violento, de ser agressivo? Será que ele rouba também? Então, ó, esse personagem é o personagem que é nervoso, né? Então não tem necessidade do narrador ficar descrevendo o personagem. As ações dos personagens já mostram pra gente um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, aí ele fala, né? Quem não deve não teme, ou seja, se a pessoa não tiver feito nada, não tem por que ela ficar nervosa. Bom, e aí começa a ideia de entrar no quarto com cada hora uma das mulheres, né? Aí ele fala, né? Liga para o Alves Calado de novo, fala que ele não precisava mais tomar nenhuma providência, porque ele já tinha encontrado o anel. E aí ele volta lá para a Madame, entrega o anel para ela. Ó, ela estava nervosa. E aí tem uma frase aí, ele começa a contar, né? Como ele volta na história. Saiu, gente? Deixa eu voltar aqui.
Voltou? Dá um ok aí se voltou, por favor. Não voltou? Uai. Voltou? Não, no meu tá dando que tá. Eu vou tentar mais uma vez. Ó, vê se tá aparecendo alguma coisa. O que vocês estão vendo aí na tela? Não, que estranho. Agora vocês estão me vendo? Não estão me vendo também na câmera? Tá bom, vou sair e vou entrar, tá?